Fala galera ligada no Tio, né? Primeiramente agradecer aí mais uma vez para quem já se inscreveu, para quem está seguindo lá no Instagram, né? E pedir para vocês, por favor, que ainda não se inscreveram, não estão seguindo a gente, dá uma força lá, que o objetivo realmente é a gente cada vez crescer mais e trazer materiais novos e cada vez mais produtivos para vocês também que são amantes do futebol, assim como eu. E hoje, né, como de costume, toda quinta-feira, a gente está lançando aqui mais uma exclusiva no canal. Vou estar conversando com um grande amigo meu e que provavelmente não está feliz depois do jogo de ontem que a gente cobriu, né? Realmente não foi fácil para a nação corintiana ver o que o Corinthians passou no jogo de ontem e até mesmo a fase que está vivendo, né? Já são aí 2 jogos sem vencer o Campeonato Brasileiro e seguindo da derrota ontem na fase semifinal da Copa Sul-Americana. Tá falando aqui com o Felipe, parceiraço meu aí de longa data. Seja bem-vindo, né? Fala um pouquinho de você, né? O que você faz, depois a gente vai um pouco pro Corinthians, mas se apresenta pra galera aí. Bom, Paulo, primeiro agradecer você pelo convite, né? Fico Eu muito que feliz quando você me ligou lá, lembrou de mim para estar vindo aqui hoje, pra gente bater um papo e desejar sucesso, né? Obrigado. Estava falando aqui um pouquinho antes agora. Precisa de muita dedicação, eu sei que você é um cara muito dedicado e tenho certeza que vai ser um estouro, mas não esqueça de mim quando você tiver no sucesso. Tá bom, com certeza. Não vai esquecer não, hein? Pode deixar. Lembra de quem veio aqui primeiro. Bom, eu sou o Felipe, né? Tenho 30 anos, hoje sou um microempreendedor, né? Tocando um negócio com a minha esposa aí, corintiano, não é um corintiano de berço, não veio de família, mas o amor, a paixão foi crescendo ao longo do tempo. Tenho uma filhinha pequena, uma corintianinha já. Opa, de do bando aí. 5 anos, já foi algumas vezes pro estádio comigo, adora. Quando eu falo, vou assistir o jogo, ela já fala, do jogo do Corinthians, né? E solta fogos, ela já fala, vai Corinthians. Só tem bombinha na rua, ela fala, vai Corinthians. Tá certo. E é isso, dedicação como pai, microempreendedor hoje, como eu falei, né? Trabalhando com a minha esposa e tocando a vida aí. Mas vocês vendem alguma coisa? Pode divulgar se for alguma coisa para o canal A também. gente tem aí uma página, né? @femininaberes, de moda feminina. A gente já tem essa loja virtual há cerca de 3, 4 anos. Né? Então a minha esposa ia tocando, paralelamente eu trabalhava em shopping, né? Como foi onde a gente se conheceu. E aí paralelamente a gente trabalhava, crescendo a loja. Esse ano a gente deu uma guinada muito boa, graças a Deus. E aí saí do shopping e comecei a me dedicar junto com ela aí, agora na loja virtual. A gente tem site, a gente já está aumentando um pouco o portfólio do que a gente vende, né? Então aí as meninas da Fiel aí que estiver assistindo a gente aí, que quiser seguir a gente lá, @femininaberes, dá um apoio lá pra gente também, que é através das redes sociais aí que a gente vem crescendo, né? Assim como os canais do YouTube e as lojas virtuais também, a gente vem tendo um crescimento muito grande aí. Ah, beleza, e sucesso pra você também, né? Obrigado. A gente tá aqui na torcida também, pra essa crescente aí de vocês também. Agora, falar um pouco do jogo de ontem, né? Vocês puderam acompanhar também pelo Instagram, né? Que a gente ontem tava lá. A gente tava lá ontem, lá em Itaquera, cobrindo o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. E você assistiu o jogo ontem? Assisti. O que você pode falar da impressão? É sinônimo de corintiano, sofredor, né? Mas o que você pode falar do jogo de ontem? Vamos primeiro por partes. Cara, acho que foram 2 tempos distintos, né? Assim, não sou um cara que é profissional no futebol, né? Mas como torcedor, eu cheguei em 2 tempos, assim, um primeiro tempo do Corinthians sem vontade, sem garra, que é o que a gente mais está acostumado a ver nesse time do Corinthians nos últimos 10 anos, principalmente em decisões, né? Mesmo em alguns momentos quando a gente perdeu, nunca faltou garra. Então, no primeiro tempo ontem foi um time muito apático. Assim, não parecia que estava jogando em casa, a torcida apoiando, o show que a torcida deu, mas não parecia que era o Corinthians que joga em Itaquera sempre. Parecia um Corinthians jogando fora de casa. E assim como outro time se sentiu jogando dentro de casa, ficou super à vontade desde o começo do jogo, né? A gente teve uma baita sorte lá da anulação, né? do primeiro gol. Foi legítima a anulação, mas se a gente pega aí, se fosse um jogo sem VAR, por exemplo, a gente já teria tomado esse gol aí e teria saído. Até mesmo o gol saiu cedo, foi com 14 minutos o primeiro gol. E aí acho que ao invés de auxiliar, talvez tenha
tenha batido mais ainda neles assim, negativamente, esse gol, né, esse susto, deu um susto no time. Mas no segundo tempo achei legal que o Carille mudou logo no intervalo 2 peças, né, não deixou para mudar lá os 10, 20, 30 minutos do segundo tempo, que muitas vezes a gente sabe que ele demora, né? Mas mudou logo e o time foi outro. O time foi para cima. Infelizmente, quando a gente vai pro ataque, a defesa fica um pouquinho aberta, né? E a gente tomou o segundo gol. Infelizmente, a gente poderia ter feito pelo menos um golzinho para ajudar na semana que vem. Fica um pouquinho mais difícil pra gente, mas a gente não pode desistir, né? Se jogar pelo menos com a vontade que jogou no segundo tempo, quem sabe a gente não pode pensar em sofrer os pênaltis aí de novo, né? E quem sabe, né, Cássio, bom pegador de pênaltis aí, com certeza. Às vezes decidindo mais alguma coisa. Mas assim, na sua opinião, por exemplo, digamos que o Corinthians realmente passe, né, na próxima semana sobre o Del Valle e desse jeito que você falou, às vezes com o Cássio. Você acha que, por exemplo, vai dar uma amenizada no que pode estar por vir? Ou você acha às vezes que seria bom realmente uma eliminação desse porte para às vezes mudar alguma coisa? Porque o que a gente vê todo mundo falando é aquela coisa: o Carille é retranqueiro, o time do Corinthians é um time horroroso de assistir. Ontem mesmo no estádio eu escutei torcedores chegando e falando que preferia comer a pizza lá fora de R$10 do que estar assistindo aquele jogo. Então assim, às vezes, o que na sua opinião como torcedor você acha que é melhor? Passar desse jeito, levando em banho-maria, ou às vezes realmente encarar uma eliminação e às vezes ter uma mudança para ser feita o mais rápido possível? Olha, Paulo, quem é corintiano mesmo e acompanha o Corinthians nesses últimos anos, assim, eu já estou acostumado em ver o Corinthians jogar dessa forma, assim, não jogar bonito, né, jogar por uma bola. É uma escola, na verdade, que vem desde Mano Menezes 2008, né? Exatamente. E o Carille participou de todo esse processo. Exatamente, então assim, já falei em 11 anos, né, que o Corinthians encontrou uma forma de jogar, tanto é que eles contratam de acordo com o esquema tático do Corinthians, né? As posições contratadas pelo Corinthians são dependendo da necessidade. Você vê o Pedrinho jogando pela ponta, o Matheus Vital ontem começou pela ponta, então assim, os caras muitas vezes têm que jogar em posições que não são as deles. O Pedrinho declarado que ele é louco para jogar centralizado e o Carille não. Você vê jogando aí esse último torneio que teve, né? De Toulon. E a bola que ele jogou jogando centralizado. Mas tirando isso, né, voltando à pergunta, tirando o time de 2015 que jogava uma bola redondinha, né, todos os outros times eram dessa forma que o Corinthians joga hoje. Então acho que não tem como a gente criticar o trabalho do Carille, falar que agora ele é retranqueiro, ou falar que ele joga feio, só por conta de uma eliminação. Porque na hora que a gente também vence, a gente não reclama. Como a gente venceu o Paulista no começo desse ano. Não foi jogando bonito, foram jogos sofridos. E o próprio técnico também assumindo que o time não estava jogando bonito. E a gente sabe que o time é limitadíssimo em relação a dinheiro hoje, cara. Hoje não, né? Nos últimos anos, desde a construção do estádio, o Corinthians realmente não faz grandes contratações, né? Faz contratações, pessoal final de contrato, ou alguma oportunidade que tenha de mercado. Então assim, o Carille consegue fazer uma omelete com poucos ovos. Entendi. Né? Então assim, em relação à eliminação, eu obviamente torço para que a gente passe. Porque se eliminar, eu também acho que não vai mudar muita coisa. Né? Você acha que mesmo se o Corinthians cair, não é uma coisa, por exemplo, no jogo seguinte dar um start no Carille e falar assim, não, precisou disso pra gente fazer alguma coisa diferente? Cara, se a gente pensar que com o time que a gente tem esse ano, que talvez aí seja um dos mais fracos, ao meu ver, desses últimos 4 ou 5 anos, né, tirando uma peça ou outra, a gente está numa semifinal do Sul-Americano e a gente está aí entre os primeiros colocados, no G6 do Brasileirão. Para o Corinthians, para o time que tem hoje, é um feito enorme, gigante. Na verdade, a gente sempre acaba escutando isso em todos os programas esportivos, né? Para o time que o Corinthians tem hoje, né? Mas às vezes a gente não sabe, são às vezes comentários para levantar audiência, às vezes para trazer a torcida. Mas se a gente fosse pegar hoje, na sua opinião, o Corinthians, de Cássio a Wagner Love, você acha que realmente é um time que poderia estar jogando mais, que o elenco que está lá dentro dos 11 titulares poderia produzir mais e às vezes, mesmo com o Carille nesse estilo que todo mundo fala, de retranqueiro, 1-0 encolhe, poderia fazer algo a mais? Ou você acha que o time, mesmo titular, ainda é um pouco debilitado para bater de frente com os grandes do Brasil e até mesmo sul-americanos hoje? Pode ser. Bom, Paulo,
Cara, se a gente comparar hoje aí com o elenco que o Flamengo tem, que são os times mais falados aí hoje, o elenco que o Palmeiras tem, digamos assim que o Corinthians tem a peça para cada posição. Mas quando você já pensa num banco de reservas, você pensa no reserva do Júnior Urso, né? Você pensa no reserva para lateral direito, reserva para lateral esquerda, são, assim, ao meu ver, jogadores fracos. Sim. Né? Então a gente sabe que às vezes perdendo um dos dois laterais, a gente já sabe que o jogo não vai ser aquelas coisas. Então assim, voltando ao que eu falei antes, com o que o Carille tem na mão, realmente acho que ele faz muita coisa nesses últimos anos do Corinthians. Tanto é que você viu que os últimos técnicos que passaram para substituí-lo não conseguiram fazer nada com o time. Né? E acredito aí que tem assim uns 5 ou 6 times aí que jogam muito mais bola e tem muito mais elenco hoje do que o Corinthians. Entendi. Agora vamos pensar um pouquinho aqui em relação a você que já é corintiano de longa data, né? Você viu bons times do Corinthians, isso a gente pode falar, né? Com certeza. E que com certeza jogaram até diferente desse estilo que o Corinthians joga hoje. Né? Que nem você mesmo falou, são 11 anos que ele está nesse ritmo, às vezes um pouco mais defensivo do que propriamente ofensivo. O que você prefere mais? Por exemplo, vamos pensar aqui um time do Corinthians totalmente ofensivo, que na minha opinião foi aquele de 2005, né? Quando foi campeão brasileiro, né? Com Tevez e Nilmar no ataque. Você ainda prefere o time que joga mais defensivamente e busca no contra-ataque a vitória, que é o exemplo do Corinthians de hoje, ou ainda aquele estilo de jogo que é o ataque toda hora, mas obviamente mantendo uma defesa mais sólida? Qual que é o jeito que você prefere de ver o futebol hoje? Se a gente for falar em preferência, a gente quer ver gol, né? Certo. Então assim, o time, como você falou, o time de 2005, que tinha Tevez, Neymar, Roger, Carlos Alberto, aquele time realmente era, todo jogo que entrava, podia tomar alguns gols, mas todo jogo a gente sabia que era 3, 4, fazia gol, era um time que sabia fazer gols. Mas eu sou um torcedor que pensa em título. Assim, então, como essa campanha do Corinthians nos últimos anos é muito vitoriosa jogando por essa bola, jogando por 1-0, jogando feio, né? Mas é um time feio, é um time medroso, né? O pessoal, as outras torcidas criticam demais, né? A imprensa fala muito assim do Corinthians, né? Mas eu prefiro, não tiraria nenhum título do Corinthians que vai ganhar nesses últimos anos para ver ele jogar bonito como jogou em 2005. Então assim, um time que já foi campeão mundial, Libertadores, né? Recopa, os últimos brasileiros que nós ganhamos, falei, a gente já está mais que acostumado a ver o Corinthians não jogar bonito. Então assim, quando eu quero ver jogar bonito, eu assisto lá a Liga dos Campeões, eu vejo o time jogando bonito, mas aqui a gente veio para ganhar. Então dá para dizer que o Felipe é mais resultadista. Dá pra dizer que é mais resultadista. E a gente gosta de sofrer, né? Às vezes se a gente pegar, não me lembro um tão recente, mas se a gente pegar um jogo do Corinthians, que o Corinthians ganha sem dificuldade, de 3-4-0, se termina o jogo não parece que foi a mesma coisa, né? Até mesmo que os 2-0 que ele abriu contra o Ceará, a última vez que a gente tinha feito isso foi no Campeonato Brasileiro passado, no jogo contra o Paraná, que o Corinthians jogou fora, né? Ganhou o jogo do Paraná, que o Cleison arrasou nesse jogo, né? Jogou muito bem. Mas então, se for ver, passou quase um Campeonato Brasileiro inteiro e meio, para depois disso o Corinthians abrir um 2-0 no jogo. Então, é difícil a gente lembrar da última goleada do Corinthians. É muito difícil a gente lembrar de uma última goleada de 4-5-0. Talvez seja até esse jogo contra o Paraná. O Corinthians fez um jogo muito bom contra o Vasco, né? Tanto que o Romero fez os 3 gols do Campeonato Brasileiro passado, né? Que foi em Brasília. Você lembrar todos do ano passado. Sim, né? Não, desse ano realmente. Existe uma janela muito grande entre jogos do Corinthians que ele consiga golear. E você tem alguma história legal envolvendo sua vida com o Corinthians? Algum momento marcante aí? Cara, eu acho que o mais marcante, dá até uma arrepiadinha quando você começa a falar. O mais marcante, sem dúvidas, é a Libertadores de 2012. Né? E mais até do que o Mundial, eu digo. Você lembra onde você estava? Lembro porque, assim, casou com um momento de vida meu, né? Foi onde eu tinha conhecido há pouco mais de 1-2 semanas a minha esposa. E aí a gente já começou, e a família dela é totalmente corintiana.
E são corintianos roxos, assim, de marcar, de assistir em casa, vai todo mundo com a camisa do Corinthians, a criançada, e senta todo mundo na sala, no chão e vamos assistir o jogo. E aí ela me chamou, vamos assistir um jogo, a gente começou a assistir no barzinho, os primeiros jogos, acho que até o jogo do Vasco, nós assistimos em barzinhos, sempre a gente. E aí ela chamou, vamos assistir o jogo lá em casa, você tem corintiano lá e tal. E eu venho de uma família assim, meu pai é São Paulino, né? Minha mãe, meu irmão, a maioria em casa é São Paulino. Nossa, né? então realmente... De referência que eu tenho assim, de corintiano é o pai do meu pai, meu avô, né? E que eu tenho poucas referências assim, que era mais uma conversa com ele assim, mas nada de acompanhar, assistir jogo. Então a referência não era muito forte. Então foi mais de assistir os jogos, né? De ver, de realmente o coração bater mais forte para esse lado. Sim. Né? E aí voltando, eu falei, vamos lá, vamos assistir lá em casa e tal. Vamos, pô, em casa eu só assisto sozinho, sozinho o jogo do Corinthians, né? A galera toda, vambora, né? Pô, a gente assistiu lá e aí os últimos jogos assistimos todos lá e era no mesmo lugar todo mundo, a mesma camisa, a mesma blusa. Peixição lá em cima, né? E um abraçava o outro. No primeiro jogo que eu fui lá, cara, eu não conhecia ninguém ainda da família dela. Os irmãos dela até me olhavam meio torto assim ainda, né? Mas na hora que saiu o primeiro gol, cara, a gente se abraçou, parecia que a gente se conhecia há 10, 20 anos já, cara. Entendeu? E aí casou, a gente assistiu a final, até assistimos a final lá, e depois veio o Mundial, então assim, a referência é muito grande desse time. Que eu a conheci a família, me encontrei como corintiano, porque agora sempre quando tem algum jogo importante e tal, a gente sempre marca de assistir juntos, sempre lembra disso. E aí quando alguém pergunta pra gente, como vocês se conheceram? A gente sempre cita que foi Casa com 2012, durante os Jogos da Libertadores. Que legal, pô, história bem bacana. Bom, vamos falar então um pouco, tentar trazer umas coisas melhores, né? Do que o momento atual que o Corinthians está vivendo. Vamos tentar vamos tentar montar um time aí que você imagine que tenha sido o melhor que você viu. Pode ser tranquilamente tempos atrás, né? Juntando com alguns de hoje, não tem problema. Vamos montar uma seleção do Corinthians do Felipe. Hoje o Felipe é o André Sanches, é o presidente do Corinthians, e eu quero contratar esses 11 para jogar no meu time. Quem que você hoje colocaria nesse time do Corinthians? Vamos lá, sem dúvidas, né, que eu vi jogar, acompanhei muito mesmo, no gol é o Cássio. Né? Para você, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians? É o maior goleiro da história do Corinthians. Passou o Ronaldo e Gilmar, com certeza. Eu acho, com certeza. Eu acredito que hoje em dia, apesar de ter pouca idade, né, e não ter acompanhado tanto o futebol do passado, mas acho que a gente não valoriza tanto hoje os ídolos atuais dos nossos times. A imprensa também é meio saudosista, né? Sempre fala um pouco mais dos antigos do que mesmo os atuais. Né? Então, o tempo que o Cássio tem de casa, independente de falhas, acho que o Marcos, o Rogério sempre foram grandes goleiros, também tiveram seus momentos de falha e nem por isso deixaram de ser grandes goleiros. E até a torcida do Corinthians um pouco não valoriza tanto o Cássio quanto eu acho que ele deveria ser valorizado. Então, sem dúvidas, para mim, o Cássio no gol. Lateral direita. Lateral direita. Vou te falar assim, boas referências que eu tenho de lateral direita é o Rogério, né? Sim. Que jogou no Palmeiras também. Jogou no Palmeiras também. E o Cássio. Então eu vou falar da minha memória mais afetiva. Fábio. Então assim, entre os dois, quem tá titular? Desculpe, o Alessandro, obviamente. Ah, sim, verdade. Que foi o capitão lá no nosso título da Libertadores. Mas ficaria com o Fagner, os três, acredita? Até então já tá no time atual, né? Cássio e Fagner. Essa dupla de zaga, quem você colocaria? Cara, o Corinthians teve excelentes zagueiros nos últimos anos. Difícil montar uma zaga aí. Corinthians. Caramba, daqui a pouco eu tô falando quase que todo o time atual do Corinthians. Mas ficaria aí com uma zaga hoje. Gil e... Caramba, dá dúvida agora. Tem que ter, querendo ou não, nessa área do campo, o Corinthians realmente sempre teve bons jogadores, né? É que eu não quero falar porque às vezes eu falo em geral, mas eu não quero muito falar para parecer que eu tô palpitando, né? Mas nessa área específica é bem difícil mesmo. Então assim, de referência, vamos lá, Gil,
E Balbuena. Balbuena? Então foi pouco tempo no Corinthians, mas eu acho que foi um vencedor do Corinthians, sempre respeitou a camisa do Corinthians, assim, sempre jogou com muita vontade. Acho que nenhuma vez assim, você tenha visto entrar em campo e ele jogar desmotivado, jogar sem vontade, e ele já chegou conhecendo, sabendo falar do Corinthians, como se ele já conhecesse realmente de dentro, né? Então, obviamente muita gente vai me julgar, porque o Corinthians com certeza teve muitos bons zagueiros. Se a gente for parar pra pensar aqui, lembrar um pouco, né? Gamarra, 98, né? Gamarra, Monstro, 98, né? Chicão, bons zagueiros também, realmente. O Corinthians sempre teve, né? Então, assim, puxando uma memória mais recente, obviamente pensando nas últimas conquistas do Corinthians. Gil e Balbuena. Lateral esquerdo. Lateral esquerda. Eu vou de Kleber. Eu vou de Kleber. Como diz o Luxemburgo, né? Nos anos 2000, Kleber, Ricardinho e Gil era o melhor lado esquerdo do mundo, né? Exatamente. Eu vou de Kleber porque foi realmente quando as minhas memórias mais um pouquinho antigas de Corinthians, né? E o Kleber jogava demais naquela lateral, aquele lado esquerdo do Corinthians era realmente excepcional. Como é que você vai fazer esse meio campo? Você já formou o quarteto da zaga, vai fazer o quê? 4-3-3, 4-4-2? Como é que você quer fazer esse meio campo? Cara, eu vou com um volante só. Com um volante só? Um volante só. Cara, já tá vendo, cara? O pessoal pensa diferente. Mas quem você vai colocar nesse volante? Eu vou de Vampeta, cara. Vampeta. O cara é realmente assim, corintiano de berço, corintiano até hoje, é um cara que comenta jogos hoje de todos os times, mas o cara quando comenta jogo pro Corinthians é diferente. Ele é torcedor, não tem. E assim, por mais que ele sempre... E o legal do Vampeta é que ele é muito respeitado por todos, times. Mesmo assim, zoando pesado, mesmo ele falando, mesmo ele brincando, e às vezes o pessoal falava que ele saiu um pouquinho, né, um pouquinho além do que deveria ir, mas o Vampeta, ele é respeitado e é um cara que jogava muita bola, cara. Então nós vamos fazer um 4-1-4-1, provavelmente. Não vou de um atacante só não. Vai não? Então vambora aí. Vamos 3 meias agora? Vamos 3 meias aí pra ver como é que vai fazer. Vamos lá. Cara, eu vou colocar nesse meio campo do Corinthians um cara que jogou muita bola e eu não vejo o pessoal falando tanto nele. Ele talvez não tenha uma identificação tão grande se você falar em carreira, né? Ele tem uma carreira mais relacionada ao internacional, mas o Alex jogava muita bola no meio campo do Corinthians. Como você ainda está bem marcante na sua história de vida com o Corinthians 2012, dificilmente não pensar nele, né? Ele foi bem fundamental naquele título. Fundamental, não é tão falado quanto alguns outros jogadores, mas ele foi fundamental. Inclusive, assisti ontem ele comentando o jogo e é um cara que deixou a saudade, assim, teve um ciclo certo dentro do Corinthians, sabe? Chegou jogando bem e até a hora dele ir embora e manteve até sair. Os mais centralizados. Os outros 2 meias de Roger Flores, canhotinho, também jogou muita bola naquele time de 2005. Foi fundamental em alguns momentos que o Corinthians precisava de resultado ali. Então vou colocar aí Roger. A gente já tem 2 canhotos, né? Tem 2 canhotos. Roger e o Alex. E um outro meia que a gente pode colocar. Pô, ajuda aí, pô. Já tá. Ajuda aí, cara. Não posso, tem que ser parcial. Eu tô totalmente parcial. A seleção é sua. Porque tem uns times que ficam muito marcados na memória da gente, né? Como foi de 2012, de 2005, de 2015. Cara, eu vou colocar Renato Augusto do time de 2015. Renato Augusto, 2015. Aquela bola que ele jogou, foi um dos melhores do campeonato, levou ele para a seleção brasileira. O pessoal pode até criticar ele hoje, com algumas passagens pela seleção. Ele não joga hoje como ele jogou naquele time de 2015. Até porque a idade chega para todo mundo. A idade chega para todo mundo, né? Mas da forma que ele jogou naquele time do Tite de 2015, ele jogou bola demais. Vou colocar esses 3 aí. Jogadores bem recentes. Né? Você é criticado aí por não lembrar alguma não, quem eu vi jogar, né? Quem eu vi jogar, quem eu lembro, quem fez a gente feliz. E vamos fechar com esse ataque aí poderoso. Então vamos com 3 atacantes aí. Não dá pra esquecer do Emerson Sheik, né? Você colocou esses 2 até agora em 2012, não colocar o Sheik até que é sacanagem mesmo. Né? Emerson Sheik, que também é um cara
de dentro da história do Corinthians, é ídolo, não dá para deixar ele fora dos ídolos. Ronaldo, que é um sonho muito realizado ver o Ronaldo jogando no time, e eu acho que para qualquer torcedor, cara, pro time que ele viesse pro Brasil, ele teria tido esse carinho que ele teve da torcida do Corinthians, né? Mas foi um carinho tão grande que fez o cara virar corintiano, cara. Que é um cara que hoje acompanha em estádio, assiste jogo, sabe tudo do Corinthians, tá lá dentro. E é um cara referência pro mundo, né, cara? Você vê tantos jogadores que nascem hoje fora do país, né? Tantos jogadores estrangeiros que tem como referência até hoje o Ronaldo, né, cara? Então, Sheik, Ronaldo. E para encerrar, o técnico. É o Tite, ele É o não Tite. tem nem o que pensar. Maior técnico da história do Maior Corinthians para técnico da vocês? história do Corinthians. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, um cara, um São Paulino, o Henrique, e a gente conversando de bola, fazendo uma resenha. Cara, a gente fala do Tite, assim, o amor que ele tem quando ele fala do Corinthians, né? Hoje não, por ser técnico da seleção. Mas até aconteceu aquele caso, ele assistiu um jogo pela seleção brasileira e comemorar o Corinthians, ele foi muito criticado. Mas ele realmente tem um amor pelo Corinthians, ele entendeu o que era a alma corintiana e ele realmente, assim, a história dele do Corinthians é excepcional, não tem como negar. Independente dos times que ele montou, alguns mais retranqueiros, outros como o de 2015 que jogava mais bola, mas ele é excepcional. Voltaria com certeza pro time do Corinthians, com certeza a torcida abraçaria, sem medo. Então tá aí, galera, seleção do Felipe, aí ó, vou colocar aqui na tela aqui Demorei agora. uns 10 minutos pra montar essa seleção aí, né? Mas tá aí a escalação do time do Corinthians pelo Felipe. O que você vai esperar realmente pro jogo que vem? Confiança? Só nos resta rezar, torcer, sofrer. É muito difícil por conta da altitude, né? Se a gente fosse pensar que não fosse um jogo na altitude, mas a gente sabe que a altitude, para quem joga lá sempre, pesa no time que joga mais, né? Então, assim, me surpreendeu ontem o time, apesar de a gente pouco conhecer pelo nome, né? Mas surpreendeu a forma de jogar, você viu que é um time muito ajustado para jogar nos erros do time adversário. Mas futebol, cara, não é uma caixinha de surpresa, né? Não dá pra gente bater o martelo e falar que os caras vão passar. Então, assim, vamos torcer pelo Corinthians, mas no fundo, acho que a gente consegue um 2x0 e vai pros pênaltis. Pra encerrar, Felipe e hoje André Sanches. Corinthians eliminado da Sul-Americana. Manda embora Fábio Carille ou permanece? Não mando embora Fábio Carille, mas talvez sirva um pouquinho para a diretoria do Corinthians pensar que a gente precisa montar um time um pouquinho diferente, né? Pensar em um bom meio-campo no Corinthians, né? Um camisa 10 mesmo. Acho que a gente tem sentido falta nesses últimos anos, apesar dos títulos, de uma excelente contratação. Assim, aquela contratação realmente que vem para jogar bola, não que a gente tenha que esperar e tal. Acho assim, Carille é o que eu menos mexeria. Você acha que hoje não é o momento, mesmo sendo eliminado? Não é o momento, cara. Ele entende muito que é o Corinthians, ele já está lá há muito tempo. E se a gente pensar em tirar o Carille, a gente tem que pensar em quem vai pôr no lugar. E quem vai pôr no lugar? A gente teve essa dificuldade no ano passado quando o Carille saiu. Não é assim só por não ter profissional. Mas é assim, se for para contratar alguém para ver o que vai acontecer, permanecemos com o Carille, pelo menos já conhece. Tá certo. Bem, papo, né? Tomara que dê tudo certo aí, o Corinthians avance, né? Com certeza. Pra fazer mais a alegria da nação aí. Quiser dar um recado, falar de novo do site de vocês, né? Pode falar, fica à vontade. Então agradecer a você novamente, Paulo, por ter lembrado aí. Espero que a gente possa voltar mais vezes aí, porque a resenha, a hora passa, a gente nem vê. Nem vê, né? Foi 10 minutos de bate-papo, 10 minutos montando o time, né? Mas espero que a gente volte umas próximas vezes aí, tem bastante resenha. E torço muito por você, cara. Obrigado. Realmente, assim, de coração mesmo, quando eu falo que seja um sucesso, é de coração mesmo. Antes a gente vinha se falando muito nesses últimos tempos, mas sempre te acompanho, sempre estou de olho lá. Obrigado mesmo. Então, um salve geral para a galera corintiana e para as outras torcidas. Eu falei lá no início para as minas da Fiel, mas eu espero que as minas torcedoras de todos os times possam seguir a página da gente lá, né? Novamente, @femininaberes, dá uma moral lá pra gente. Tem o site também, www.femininaberes.com.br, tá bom? Tá certo. Obrigadão mesmo aí. Show de bola. E é isso, galera. Tamo junto. Semana que vem a gente vai lançar mais um vídeo aí, como toda quinta-feira de costume.
E é nóis. Espero que o Corinthians realmente aí faça a felicidade do Felipe e aí de mais de 33 milhões de torcedores espalhados nesse Brasil todo. Tamo junto, galera. One Two na veia.